Gravar. Bom, então vamos falar hoje, né, então, sobre impugnação ao cumprimento de sentença. Eu vou compartilhar aqui, né, para a gente começar a falar. Então, nós temos aqui uma lógica muito interessante que você precisa mentalizar com relação a esse mecanismo de defesa, tá? Então, nós vamos tratar, então, hoje sobre isso, impugnação ao cumprimento de sentença. Eu passei lá para vocês, né, a aula sobre cumprimento de sentença mesmo, acho que foram 3 vídeos, né? Não pedi resumo, não me mandem, a não sei que você esteja com tempo sobrando, mas não precisa me enviar, era só para assistir mesmo, né? Eu passei lá no sábado letivo, né? Então, no primeiro bimestre eu tinha pedido para você fazer o resumo, né, dos sábados letivos. Desta vez eu não pedi, tá bom? Era só para assistir mesmo. E é importante, se você não assistiu, que você assista. Eu passei, então, como sábado letivo, as aulas sobre cumprimento de sentença, que nada mais é a execução por título judicial. Então, execução por título judicial, a gente chama de cumprimento de sentença, tá? E a impugnação ao cumprimento de sentença é o meio defensivo próprio, né, desse tipo de execução, tá? Então, eu vou fazer aqui alguns contextos e antes de explicar, né? Por que a gente fala, então, em cumprimento de sentença, né? Bom, a questão aqui preliminar, né, para a gente trabalhar é a seguinte: o que você precisa mentalizar aqui, que, na minha opinião, é importante. Você tem a propositura de uma ação, e a ação ela vai perpassando por várias fases. Várias fases, até chegar na chamada fase executiva. Então, você tem a propositura de uma ação aqui no início do procedimento. Deixa eu inserir aqui de novo uma caixa de texto. Aqui. Aqui no início, você vai ter a propositura da ação, certo? Então, essa ação, né, começa aqui, deflagra, né, então, essa fase de conhecimento, e nós vamos ter, então, todo o desenvolvimento de uma atividade cognitiva, atividade de conhecimento, tá? Acho que alguns de vocês vieram transferidos, né, e não tiveram o estudo, né, do processo de conhecimento, né? Então, eu até pus aqui um outro esquema para a gente mentalizar, né? Que é esse daqui. Eu acho até que eu falei dele ontem com vocês, né? Quando uma ação é proposta, isso aqui é lá processo de conhecimento. Então, nós vamos ter uma petição inicial, certo? Vai ser feita a admissibilidade dessa petição inicial. Sendo positiva, o juiz manda citar o réu. Tá? Eu preciso que você preste muita atenção nisso aqui. Isso aqui vai ser muito importante na explicação da impugnação ao cumprimento de sentença. Então, aqui no procedimento de primeiro grau de jurisdição, né, o chamado procedimento cognitivo, ou a fase de cognição, né, então nós vamos ter essa estrutura aqui. E me acompanhe, essa estrutura aqui é essa aqui, ó, é esse balãozinho aqui, tá? Que é a chamada fase de conhecimento. Então, a fase de conhecimento, quando você propõe uma ação, então nós vamos ter várias fases. Várias fases. A fase de conhecimento, o chamado processo de conhecimento. Depois você vai ter uma fase recursal. E depois, quando transitar em julgado, você vai ter uma fase executiva. E a fase executiva a gente chama de cumprimento de sentença. Então, o que eu quero relembrá-los, né, essa fase de conhecimento, o chamado processo de conhecimento, ele tem, então, essas subfases. Ok? A subfase, então, postulatória, organizatória, probatória e decisória. Decisória é a sentença. Sentença. Tá? Me acompanhe, por favor. Então, esta aqui, este balão aqui, ó, é isso aqui. É isso daqui. Então, lá, ó,
a primeira subfase que eu coloquei aqui, ó, postulatória, certo? Onde está isso? É isso aqui, ó. Essa chave aqui, né? Então, vai ter petição inicial, citação, audiência de mediação e conciliação e defesa. Então, isso aqui é a fase postulatória do processo de conhecimento. Depois nós vamos para uma fase organizatória, que é uma fase intermediária, que o juiz vai verificar se o processo está em condições de desenvolvimento válido e regular, né? E depois ele vai para uma fase probatória, se for o caso, e depois a fase decisória, que é a sentença, certo? Então, perceba que eu coloquei tudo aqui, ó, como subfases, né? Dentro do processo de conhecimento é uma fase. Então, como eu estou falando de fase de conhecimento, fase recursal e fase executiva, né? Então, eu mudei a nomenclatura para subfase postulatória, que é uma fase dentro do processo de conhecimento, subfase organizatória, que é uma fase dentro do processo de conhecimento, subfase probatória, então, que está dentro também do processo de conhecimento, e decisória, tá? Que é todo, então, esse organograma aqui que eu coloquei para vocês, certo? Só que o processo, meus amigos, quando o juiz vem e profere a sentença, solucionando o conflito de interesses, dizendo quem é que tem razão, se é o autor ou se é o réu, por isso que chama de processo de conhecimento. Dê-me os fatos e dar-te-ei o direito. Você apresenta os fatos ao juiz, o juiz vai, conforme as provas produzidas, né, a fase probatória, conforme as provas produzidas, ele vai decidir quem é que tem razão. Por isso que é chamado de fase de conhecimento. Então, o juiz ele vai dar solução ao litígio por meio do provimento final, que a gente chama de sentença. A sentença, então, ela vai por fim a esse procedimento de primeiro grau de jurisdição. Geralmente, o processo não acaba aqui. O processo só vai acabar aqui se as partes fizerem acordo ou se o advogado perder prazo. Porque, geralmente, da sentença, eles ainda vão começar já uma fase recursal, que começa com o recurso de apelação. Da sentença, cabe a apelação. O recurso de apelação. Eu pus aqui alguns recursos, na verdade são 9, né? Eu só arrolei aqui alguns, né, desses recursos, né? Então, eu pus aqui só 5, né? Os 5 principais, né, que a gente tem. Então, mas você já sabe, nós temos 9 recursos, né? Então, se você tiver interesse em relembrar, lá no YouTube eu tenho uma playlist só sobre recursos. Tem 20 vídeos de recursos. 20 vídeos. E totalizaram 20 horas. Eu fiz as contas hoje. Estava até conversando com o Luiz Fernando. Ele indicou um vídeo meu lá para os alunos do quarto período. Aí eu estava fazendo as contas. São 20 horas de recurso. Então, é muita coisa. Então, aí nós vamos ter, então, normalmente, né, com o advento da sentença, nós temos, então, a impugnação. Porque o que é recurso? Recurso é meio de impugnação de decisão judicial, de questionamento. Por causa do natural inconformismo que nós temos, com o não, e por causa, obviamente, da falibilidade humana. Então, quando nós tivermos o advento de uma sentença, a parte que perdeu, ela não vai se conformar, e ela vai querer interpor o recurso de apelação, que é o meio idôneo para se questionar esta sentença, né? Então, aí nós temos, né, todo o desenvolvimento dessa fase recursal, né? Tô uma confusão aqui com qual esquema que eu vou pôr. Aí tem lá agravo de instrumento, embargos declaratórios, recurso especial para o STJ, recurso extraordinário para o STF, né? Enfim, vai ocorrer o trânsito em julgado. O trânsito em julgado vai por fim, né, a esse procedimento aqui, né, essa fase recursal, né? Então, aquele caso que era então pendente, ele vai se tornar um caso definitivo, vai formar o que a gente chama de coisa julgada, né? Então, ou conhecido também como trânsito em julgado, né? Coisa julgada, né? Então, ocorrendo a coisa julgada, nós podemos então deflagrar a fase executiva. A fase executiva poderá ser, então, deflagrada com
o trânsito julgado, a ocorrência da coisa julgada. Então, o processo ele vai ser sempre aqui, meu amigo, uma marcha. Você propôs a ação, nós vamos passar, então, por essas subfases, né? Essas subfases todas, né? Então, vamos passar pela subfase, a fase postulatória, que é a petição inicial, citação, audiência, mediação, conciliação, defesa. Depois, fase organizatória, fase probatória, decisão. E isso nós encerramos, então, a fase de conhecimento. Né? Como eu estava dizendo, é normal que haja uma impugnação dessa sentença. A impugnação, então, vai se dar por meio da interposição do recurso de apelação. Decisões interlocutórias tomadas aqui tomadas no curso do procedimento, né? Tomadas aqui no curso do procedimento, são impugnáveis por agravo de instrumento, tá? Temos os embargos declaratórios, sempre que a decisão for omissa, obscura ou contraditória, cabe embargo de declaração, né? E o recurso especial, quando houver negativa de vigência da lei federal, né? Ou interpretação diversa acerca da lei federal, recurso especial, e quando houver negativa de vigência da Constituição Federal, interpretação diversa, né, acerca da Constituição Federal, cabe recurso extraordinário para o Supremo. Então, esgotados os recursos, haverá, então, a formação da coisa julgada, né, do trânsito em julgado. E formando a coisa julgada, meus amigos, nós podemos, então, deflagrar a chamada fase de a fase de execução. Execução. Porque, olha, o que é coisa julgada? O caso se tornou definitivo. É só você traduzir coisa julgada para caso julgado. Caso julgado. Então, aquele caso se tornou definitivo, porque esgotaram os seus recursos, né? Não tem mais para onde você recorrer, você já apelou, já entrou com agravo, instrumento, tem agravo interno também, entrou com embargo de declaração, você foi para o STJ e perdeu, você foi para o STF e perdeu. Né? Então, vai chegar uma hora que não tem mais para onde você correr, vai ocorrer o quê? A coisa julgada, não é? Então, aquela decisão lá vai se tornar definitiva, né? É a ideia de imutabilidade da coisa julgada. Se você tiver dúvidas também sobre isso, eu te recomendo uma aula minha no YouTube sobre isso, né? Eu explico, aliás, no YouTube eu tenho tudo lá sobre processo de conhecimento e parte geral. Então, e aí nós vamos começar essa chamada fase executiva, o chamado cumprimento de, sentença. Então, aquilo que foi decidido aqui, né, se foi confirmado no Tribunal de Justiça, né, por exemplo, confirmado no STJ, de recurso especial, né, se for o caso também, confirmado no Supremo, né, então, formou a coisa julgada, então nós temos que cumprir aquela decisão. Lembra o que é a execução? Nós estamos falando de uma crise de adimplemento, não é? Então, essa fase executiva precisa ser requerida pelo interessado. É só fazer um mero requerimento, sem obrigação de pagar, tá? Então, um mero requerimento, e ele já instaura essa fase executiva. Então, esse é o grande ponto de amarração aqui, né, que você precisa mentalizar, tá? Então, a deflagração da fase executiva. Então, mediante um mero requerimento, perceba, meus amigos, não há que se falar em propositura de ação. Não há que se falar em citação do devedor. É uma mera fase. A ação já foi proposta, onde que a ação foi proposta? Lá atrás, a ação foi proposta. Lá atrás, né? Então, a ação já foi proposta aqui. E você já perpassou por todas as subfases, já foi para a fase recursal, explorou tudo isso daqui. Então, a execução aqui é entendida como uma mera fase. E lembra que eu te falei também, como nós estamos falando de decisão judicial, a sentença tem que ser cumprida. Então, se já esgotaram os seus recursos, se houve a coisa julgada, essa decisão tem que ser cumprida. E eu disse para vocês que aqui no sistema da execução por título judicial, nós trabalhamos com uma lógica do sistema punitivo. O que é a lógica do sistema punitivo? Se a decisão não for cumprida, né? Então lá, como eu disse, como eu estava dizendo, o exequente, né, aquele cara que venceu a demanda, ele deflagrou a fase executiva. Ele propôs ele fez o requerimento, né, para a instauração da fase postulatória. O devedor,
aquele que perdeu a demanda, ele vai ser intimado para pagar, certo? Intimado para pagar em 15 dias, sob pena de incidência de uma multa de 15%, multa de 10% sobre o montante integral. Então, olha aí o sistema punitivo. Se pagar, ok, era o que se esperava. Se não pagar, vai incidir a multa de 10%. E logo em seguida, né, vai ser expedido mandado de penhora, de avaliação, e ele vai poder apresentar a sua impugnação ao cumprimento de sentença. Tá? Então, quando se expede também o mandado de penhora e avaliação, aqui, ó, isso aqui é a subfase instrutória. O que nós temos na subfase instrutória? Né, nós temos, então, aqui, ó, a penhora e a avaliação. Né? Lembra que nós falamos, né, nas aulas passadas, né? Então, vai aplicar todo o procedimento de expropriação normal. A grande diferença vai estar aqui, ó, nessa subfase postulatória, ela começa com um mero requerimento. Né? E se não pagar, multa de 10%. Né? E já abre o prazo também para que esse devedor possa impugnar o cumprimento de sentença. Então, nós temos essa peculiaridade, tá? Então, isso aqui está na fase postulatória, ok? Então, olha que interessante, né, meus amigos? Pois não, alguém me chamou? Professor, então deixa eu entender uma coisa. Nesse caso aí, ele vai ter que pagar para depois impugnar? Não. Se ele paga, extingue a execução. Pagou, está extinto. Ele só vai impugnar quando ele não tiver a intenção de pagar. Então, aí se ele não tiver a intenção de pagar, ele entra com pedido de impugnação. Ele pode impugnar. Exatamente. Entendi. Pode impugnar a execução. Perfeito. É porque eu achei que, de repente, ele tivesse que efetuar o pagamento para ele poder entrar com impugnação. Então, não. Ele vai entrar com a impugnação e não vai efetuar o pagamento. Isso, ele vai. Até porque, se você pensar bem, Lívia, são posturas incompatíveis. Quem paga quer extinguir o processo. Quem impugna quer continuar a briga, né? Quer continuar discutindo, Exatamente. Né? Então, nós temos, então, essa incompatibilidade, tá? Então, se ele não pagar, já logo em seguida, ele tem 15 dias para pagar, certo? Passou esses 15 dias, não pagou, já começa a fluir mais 15 dias para a impugnação, tá? Então, vou até colocar mas aqui aí, no caso, aí depois dessa impugnação aí, essa questão da multa, de não pagar. Incide a multa automática. Se não pagou, multa de 10%. Não pagou e já começa a contar. Sim, já incide já automaticamente. Começa a multa já. Isso, exatamente. Então, ó, tá. O cumprimento. Mas se ele entrar com impugnação, não vai extinguir a multa, no caso. Não. Só se a sua impugnação for acolhida e você conseguir, às vezes, extinguir o próprio processo em si. Né? Sim. Agora, se não, vai pagar a multa. Do contrário, vai ter que pagar a multa. Tá? Ok. Então, ó, o cumprimento de sentença, ó, instaura-se por requerimento. O devedor é intimado para pagar em 15 dias. Em 15 dias, sob pena de multa de 10%. Certo? Não pagando, incidirá a multa e começará a fluir o prazo de 15 dias para impugnação ao cumprimento de sentença. Eu vou arrumar isso aqui.
Então, nós temos essa lógica aqui, tá? Nós temos essa lógica aqui no cumprimento de sentença. Ok? Deixa eu ver se alguém me chamou aqui, que eu escutei um barulhinho. Por que impugnação das duas partes? Não, um é o credor, o outro é o devedor. Então, quem tem interesse em impugnar é o devedor, certo? Porque quem propõe o cumprimento de sentença é o credor. Então, o credor quer receber. E quem quer impugnar é o devedor, tá? Então, olha aí ó, o que eu coloquei. Então, nós temos esse panorama aqui, tá? Então, 15 dias. Ele tem 15 dias, então, para pagar. Não pagou, começa a fluir mais 15 dias para ele impugnar. Certo? E vai ser expedido mandado de penhora. Também, penhora e avaliação. Tá? Que ainda vamos entrar aqui na fase instrutória. Subfase instrutória. Tá? Então, eu precisava fazer esse panorama aqui. Né? Não sei se vocês assistiram a aula de cumprimento de sentença. A aula de cumprimento de sentença, que eu disponibilizei para vocês, eu explico justamente isso e até com mais detalhes. Eu falo de cumprimento provisório, né? Isso aqui, quando há o trânsito julgado, quando há a formação da coisa julgada, há o chamado cumprimento definitivo, né? Cumprimento definitivo da sentença, tá? Então, nós temos esse panorama. Bom, então aqui, né, alguns contextos, né, então, sobre impugnação, cumprimento de sentença. A impugnação é o meio idôneo, então, para a defesa do devedor no âmbito da execução por título judicial. Então, é uma execução como uma mera fase, tá? Conforme eu trouxe aqui para vocês. E a natureza jurídica disso? Nós temos uma briga, né, da doutrina com relação a isso, né? Então, tem gente, né, que fala que é uma defesa incidental, né, um incidente defensivo, né? Então, me parece que esse é o posicionamento que prepondera, né, um incidente defensivo, porque não há uma propositura de uma inovação, como lá nos embargos, né, do devedor, né? Então, é um ponto então, que você precisa mentalizar, né? Então, mas tem autores, né, que questionam isso, né? Então, tem gente que fala que até que seria uma contestação, né, na execução, enfim. E o outro fala que tem autor que fala que a ação incidental, né? A ação não é, né, como os embargos, que não é uma propositura de uma inovação, nós estamos numa continuação do procedimento. Como eu disse para vocês, né, a ação foi proposta lá atrás, a citação ocorreu lá atrás. Então, todos os demais atos, né? Então, olha aqui, ó, voltando lá, né? A citação ocorreu aqui, ó, no início do processo de conhecimento, certo? Então, é um ato de comunicação formal que você está integrando o réu na relação jurídica processual. E todos os demais atos aqui, ó, que vão ocorrendo no curso do processo, todos os demais atos são comunicados por intimação. Então, vai ser tudo intimação. Até brinco com os meus alunos, quando eu dou aula de processo de conhecimento. Eu falo o seguinte, gente, mentaliza o seguinte, a citação só ocorre uma vez. A citação ocorre lá no início do processo. É proposta a ação, o juiz faz a admissibilidade, se a admissibilidade for positiva, ele manda citar. Ok? Então, ela ocorre só uma vez. E todos os demais atos de comunicação se dão por intimação. Então, olha aqui esse esquema que eu pus. Então, nós temos o processo, né? O processo, ele começou aqui com a propositura da ação. Aqui nessa fase, subfase postulatória, houve a citação. Então, todas as comunicações nas outras subfases é por intimação. Vamos para a fase recursal. Também, tudo por intimação aqui. E vai começar uma fase executiva. Então, quando tem que ser feito esse requerimento, né, para a instalação dessa fase executiva, e o devedor ó, eu coloquei aqui para vocês, ó, ele é intimado para pagar. Porque lá na execução por título extrajudicial, né, então o devedor é citado. E cuidado, lá ele é citado para pagar em 3 dias, aqui ele é intimado para pagar em 15. Lá, se ele paga,
Lembra que eu falei lá, um direito premial, lá na execução por título extrajudicial. É um sistema premial. Lá, se ele pagar, ele vai ter um desconto de 50% dos honorários. Aqui, se ele não pagar, ele vai ter uma multa, 10%. Por isso que eu falo, lá é premial, ele tem desconto, se paga, um prêmio, e aqui ele tem punição se ele não pagar. 10% de multa. Não é? Então, e lá, ou ele paga, ou ele embarga, ou ele parcela. Aqui não tem essa. Aqui ou é paga ou paga. Não pagou, vai tomar multa. E aí começa a abrir o prazo para ele, se quiser, impugnar. E é isso que nós vamos falar. Né? Então, e o prazo, então, para impugnação? 15 dias é para pagar. Passou os 15 dias, não pagou, começa a fluir os outros 15 dias, então, para impugnação. Tá? Como eu coloquei aqui nesse esquema. Né? Então, intimar para pagar em 15 dias, certo? Sob pena de multa. E não pagando, né? Passou esse prazo de 15 dias e não pagou, incide a multa, certo? E começa a fluir mais o prazo de outros 15 dias para ele querendo impugnar. Tá bom? Então, o difícil, meus amigos, né, ainda mais se tem alguns de vocês que não tiveram um processo de conhecimento, me parece que o difícil é explicar esse esquema aqui. Se você entendeu esse esquema, agora vai tranquilo. Agora a digestão é tranquilíssima, tá? Bom, o que eu posso alegar na impugnação? Porque se é uma matéria, então, de defesa, nós estamos falando de defesa do devedor, né? Então, o que eu posso alegar? Bom, vamos comentar aqui, então, as matérias defensivas. Está no artigo 525, parágrafo 1º, tá? Antes de eu explicar essas hipóteses, eu quero que você preste atenção. Quero que você preste atenção num detalhe. Olha aqui. Perceba, nós estamos falando de execução de sentença. Cumprimento de sentença, eles chamam. Então, são decisões do judiciário que precisam ser efetivadas. São decisões do judiciário que passaram anos ali no processo de conhecimento. Aquele processo de conhecimento demora. Dependendo do caso, demora muito. Eu tenho casos que o processo de conhecimento durou 12 anos para chegar na sentença. Aí depois você apela para o tribunal. Por exemplo, se for TRF1, esquece. Se for São Paulo, Tribunal de São Paulo, esquece também. Vai demorar. Né? Aí transitou em julgado. Depois de, sabe-se lá quantos anos, meu amigo. Vamos executar o julgado. Vamos executar, né? Cumprimento de sentença. Mero requerimento. Não pagou? Multa. 10%. Tem um outro porém que você tem que prestar atenção. Como já houve o trânsito em julgado, formou a coisa julgada, isso é uma garantia constitucional. É uma garantia constitucional séria, né? Reduto ali da segurança jurídica, são 5, né? Respeito ao ato jurídico perfeito, respeito à coisa julgada, respeito ao direito adquirido, proibição da retroatividade das normas e ninguém será obrigado a deixar de fazer isso na virtude de lei, que é o princípio da legalidade. Então, esses são os 5, né? Os 5 elementos da segurança jurídica. Perceba que a coisa julgada está ali também. Então, você está diante de uma decisão transitada em julgado, uma decisão definitiva. Indiscutível. Por isso que está sendo executada. Se você quiser questionar uma decisão transitada em julgado, né, o meio idôneo é a rescisória. É você entrar com uma ação rescisória no tribunal. Eu acabei de subir para o YouTube uma aula sobre isso, sobre ação rescisória. Se você tiver interesse, que ele 1h30 explicando rescisória. É muito interessante. Agora, aqui está o pulo do gato que você tem que prestar atenção. Seguinte. Coisa julgada, então. Garantia constitucional. O legislador, tendo em vista todo esse panorama, anos que leva para formar esse título executivo, a sentença definitiva, transitada e julgada, leva anos.
Na imensa maioria dos casos, óbvio. Né? O legislador diz o seguinte: se você, devedor, quiser impugnar o cumprimento de sentença, quiser se defender na execução, você não pode alegar qualquer coisa. Não pode. Perceba? É a lógica inversa do que eu falei ontem, na aula de embargos. Na aula de embargos de execução, eu te disse que o devedor pode alegar qualquer matéria que prejudique a execução, seja que afete a execução. É o que chama de matérias prejudiciais. Então, qualquer questão que vá afetar de forma direta ou indireta a execução, você pode alegar nos embargos da execução. Aqui, não. Aqui, não. Porque você está executando uma decisão transitada em julgado. Uma decisão proveniente do Poder Judiciário, com longo debate, cognição exauriente. Perceba, o legislador arrolou ali apenas e tão somente as matérias que você pode discutir. Só o que está ali. É o que a gente chama de rol taxativo. Rol taxativo. É o que está ali e pronto, acabou. Ah, não tem mais nenhuma outra matéria. Aliás, eu tenho uma outra matéria, mas que não está ali prevista no sistema. Você não pode alegar. Você tinha que discutir lá na rescisória. Se coubesse ainda na rescisória. Porque um dos efeitos da coisa julgada, eu insisto que você veja a aula sobre a coisa julgada, ela é muito interessante. Porque um dos efeitos da coisa julgada é convalidar as nulidades. Todas as nulidades que, porventura, tenham ocorrido no processo serão sanadas. Sanadas. Né? É o que a gente chama de efeito sanatório. Efeito sanatório. Não tem nada a ver com pessoas com problemas mentais. Tá? Então, efeito sanatório da coisa julgada, né, significa, então, que com a ocorrência da coisa julgada, todas as nulidades que eventualmente ocorreram no processo serão tidas como sanadas. Então, perceba, eu vou te explicar agora, eu vou voltar ao slide, né, sobre as matérias passíveis de serem alegadas. Algumas nós já vimos ontem, na aula de embargos, né? Então, eu nem vou fazer muitos comentários, não, tá? Mas perceba, é só o que está ali. É só aquele rol, e nada mais. Tá? E como diz o outro, né? E você que se dê por satisfeito. Porque estão te abrindo uma oportunidade para você questionar alguma coisa. Né? E se você tentar fugir daquele rol que está ali, obviamente você vai cair numa litigância de má fé. Tá? Então eu vou voltar a compartilhar o slide para que você possa ver novamente. Tá? As matérias que estão ali. Bom, deixa eu esperar carregar aqui. Não vai, não? Agora foi. Bom, olha só. Olha só que interessante. Primeira hipótese que você pode alegar no cumprimento de sentença. Falta da citação ou a nulidade da mesma. A redação então é um pouco ruim, né? Falta ou nulidade da citação. Se na fase do processo de conhecimento ocorreu a revelia. O que acontece? Volta lá no processo de conhecimento, ó, a citação onde é que ela está, ó, proposta a ação, a citação ocorre logo em seguida. A citação é um pressuposto de existência do processo. Existência. Se a citação não aconteceu, meu amigo, não forma sequer a coisa julgada. A coisa julgada não vai formar. Não vai ocorrer a coisa julgada. Que faltou um pressuposto de existência. Né? E fala também de nulidade da citação. Tudo bem, a nulidade, né, não impede a formação da coisa julgada. Né? Só a ausência da citação que impede. Né? Mas, então, perceba a gravidade, né? A gravidade. Então, se não houve citação, ou a citação foi nula, você pode, então, questionar isso depois lá na fase executiva. Fase executiva. Certo? Você pode questionar isso lá. Então, é isso que está dizendo aqui. Então, e aqui tem um outro detalhe. Se o processo correu a revelia. O que é a revelia, meus amigos? A revelia
é a ausência de contestação. Que pode acontecer o seguinte, né? O réu aqui foi proposta a ação pelo autor, o réu não foi citado, a citação foi nula. Mas pode acontecer, dele ficar sabendo do processo por alguma outra forma, né? Ainda mais cidade pequena, que as notícias correm, né? Cidade pequena nem precisa de citação. É claro que eu estou sendo irônico, né? Nem precisa porque a notícia corre, tá? Imagina, não houve citação, a citação foi nula por algum motivo e tal, mas ele foi lá e compareceu na audiência. Ou ele foi lá e apresentou a defesa a si mesmo. Então ele não foi revel, ele apresentou a defesa dele. Né? Então, quando ele vem e comparece no processo, em tempo hábil, né, para apresentar uma defesa, ele supre essa falta da citação. Né? Então ele exerceu o direito dele de defesa. Tá? Agora, o que o sistema ali está dizendo é falta de citação e ainda o cara foi revel, ou seja, o processo, olha aqui, ele passou por todas essas fases sem que o réu tomasse ciência, né? Imagina, nós estamos aqui já numa fase executiva e cadê o réu? Cadê o réu? Essa é a questão, meu amigo. Então, imagina lá, ele é feito um requerimento, ele vai ser intimado para pagar, geralmente. Aí essa intimação é feita na pessoa do advogado, se tiver um advogado nos autos, né? Claro. Agora, se ele não tiver advogado nos autos, porque ele estava revel, houve revelia, né? Ele não foi citado, ou a citação foi nula, por algum motivo. Então ele tem que ser intimado pessoalmente. Pessoalmente. Aí ele chega, imagina, ele chega lá na sua casa, o mandado de intimação, para você pagar uma dívida, uma condenação judicial, sob pena de multa de 10%. Aí você vai falar assim, mas que coisa é essa? O que está acontecendo? Não é? Então, obviamente, você pode alegar isso como matéria de defesa. Né? A falta ou a nulidade da citação é um vício gravíssimo, gravíssimo, que então te autoriza você a impugnar esta execução. Tá, e aí, Murilo, e se o juiz acolhe? Bom, uma questão que eu tenho que te relembrar sobre teoria das nulidades é o chamado princípio da causalidade. O que significa? Nós vamos anular tudo, até o momento em que houve a nulidade. A nulidade ocorreu aonde? Nós estamos falando aqui de ausência de citação. Então, vai começar daqui em diante. Né? Então, se for o caso de, por exemplo, direito disponível, né, o juiz pode mandar marcar audiência de mediação e conciliação, ou então, se não for o caso, ele manda reabrir o prazo de defesa. O processo vai começar aqui tudo de novo. Vai ter que passar por todas as fases tudo de novo, vai ter que ir para uma fase recursal tudo de novo, e depois, só quando houver o trânsito em julgado, né, só depois com o trânsito em julgado novamente, né, aí sim, ele... Não estou conseguindo pegar essa porcaria dessa seta. Vou fazer outra. Beleza. Então, só depois, quando houver o trânsito em julgado, a formação da coisa julgada, aí que vai poder executar tudo de novo, tá, com a fase executiva. Então, perceba, é bem pernicioso, né? Então, vai prejudicar muito o autor da ação, né? Então, é sempre bom, né? Então, um conselho até que eu te dou, meu amigo, verifica se tem algum vício com relação à citação. Porque a falta de citação, a nulidade dela, é um vício grave, né? Não dá margem não para o cara alegar, porque se colar, essa alegação aqui, se ela colar, meu amigo, vai anular o processo inteiro. Vai anular o processo inteiro, vai ter que voltar tudo. Aquela sentença vai ser tudo desconstituída. Então todo aquele debate vai ser todo desconstituído. E vai voltar lá para a fase postulatória, lá para a citação, vai voltar para cá. Ó. Porque eu preciso da causalidade. Nós retorna até onde aconteceu o vício. Então, se o vício está aqui, vai começar tudo de novo. Audiência, defesa, fase organizatória, provas, e demora pra caramba, dependendo do caso. Sentença tudo de novo, né? Meu amigo. Bom, ilegitimidade de parte. Aqui o ponto é o seguinte, meu amigo. A ação tinha que ter sido proposta contra o João e foi proposta contra o João Filho.
Era para ter sido contra o Murilo e foi com propósito contra o Murilo Júnior. E aí? Parte manifestamente legítima. Não é? Então, olha, eu chego lá e falo, gente, eu não sou o Murilo Júnior, eu sou o Murilo. Então, essa ação tem que ter sido proposta contra o meu filho, não contra mim. Não é? Se houvesse um Murilo Filho, né? Mas não há. É só uma situação hipotética. Né? Então, se a parte é manifestamente legítima, ela não poderia ter figurado naquele processo. Então, isso é um vício grave, né? Então, que autoriza, então, você questionar. E aí? E se o juiz acolher? Extingue a execução. A execução é extinta. Porque formou o título executivo contra uma parte legítima. Claro, isso aqui é dificílimo, né? Isso aqui já deveria ter sido alegado, geralmente, né? Isso aqui tem que ser alegado lá na fase, lá na defesa, né? Aqui, né? Aqui você alega, né, esse tipo de situação, né, meu amigo? Mas, enfim, no Brasil, eu não duvido de nada, né, no Brasil. Mas, enfim, tem essa possibilidade, legitimidade, então, de parte, né? Pois bem, inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Perceba, eu comentei isso ontem, né, na aula de embargos, né? Perceba que lá na aula de embargos é separado. Inexequibilidade do título está no inciso e a inexigibilidade da obrigação está em outro inciso. E eu disse para vocês que inexigibilidade, eu entendo, da obrigação é mais amplo, né, do que inexigibilidade do título. E eu disse que inexequibilidade do título é qualquer situação que retira a eficácia executiva daquele título, não é? Então, o que você tem que entender aqui, né? Então, que é possível também, né? Como se fala, falando em inexequibilidade, palavra difícil, né? Essa. Então, também você pode estar diante da chamada coisa julgada inconstitucional. Então, por exemplo, se o título executivo judicial se baseia numa lei, uma norma que o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional, né? Então, obviamente, aquele título cai. Aquele título que está embasando a execução, ele não pode se manter, ele não pode se sustentar, porque ele está amparado numa premissa, uma lei, que o Supremo declarou inconstitucional, né? Então, aqui também nós podemos vislumbrar esse tipo de situação, tá? A chamada coisa julgada inconstitucional. Ou seja, quando a decisão transitada em julgado foi fundamentada em lei ou norma que o Supremo declarou inconstitucional, tá? Então, é claro, né, tem que ser, essa decisão tem que ter transitado em julgado, né, para que isso seja possível, tá? É bem interessante, tá bom? E a outra hipótese, né, então aqui uma peculiaridade que não falamos lá na aula de embargos, né, que cabe aqui, então é a coisa julgada inconstitucional. Outra, né, que é muito tranquila, essa aqui eu expliquei bastante ontem, né, penhora incorreta, né, ou avaliação errônea, né, então também você pode impugnar, né, então no prazo de 15 dias, após a ocorrência do fato, né, então após a realização da penhora, né, e tal, ou após a avaliação, tá? Então, tudo que eu falei ontem também vale aqui, né? Excesso de execução, lembra que eu te falei ontem na aula de embargos, né? E lá, o excesso de execução e acumulação indevida de execuções estavam em dispositivos diferentes. Então, o excesso de execução, lembra que eu disse ontem, vale aqui também. O impugnante, né, o devedor que está questionando a decisão exequenda, ele tem que, então, apresentar uma memória de cálculo, descrevendo, então, qual seria o valor correto, né, sob pena, então, da impugnação dele ser tida como inepta e não aceitável, tá? Então, e o juiz inadmitir. Acumulação indevida de execuções, lembram? Pode ser. Você pode acumular execuções contra várias execuções, desde que seja o mesmo devedor, desde que seja o mesmo tipo de título. Então, aqui, como nós estamos falando de execução por título judicial, então eu posso executar mais de um título judicial, né? Então, mas tem que ser título judicial e tem que seguir o mesmo procedimento. O mesmo procedimento. Então, lembra que eu falei ontem sobre os requisitos para você acumular uma execução. Então, tem que ser mesmas partes, mesmo tipo de título e mesmo procedimento. Você estando diante desses 3 requisitos, você pode acumular. Então, aqui, o cara está querendo, por exemplo,
ele está executando uma sentença e também um cheque. Porra, não tá, né? Cheque é título extrajudicial, né? Ele está executando uma sentença e uma duplicata, né? Uma nota promissória. Não dá, são procedimentos diferentes. Então, ele que propõe a ação de execução do cheque, da nota promissória, e depois, e aqui nós vamos discutir só na execução, aqui nessa fase executiva, somente a sentença, né? O título judicial. Então, a acumulação foi de forma indevida, tá? Então, lembre-se que eu falei ontem. Ainda, incompetência absoluta, né, do juízo, né, ou também relativa do juízo da execução. Aqui é bastante difícil essa hipótese também, porque o juízo competente da execução, do cumprimento de sentença, é o mesmo, onde tramitou a ação. Né? Então, ó, você tem aqui uma ação que tramitou aqui na primeira instância, por exemplo, tramitou na segunda vara civil de Uberaba. Né, todo esse procedimento, né, passou tudo lá na segunda vara civil, aí foi lá para a fase recursal, foi para o Tribunal de Justiça de Minas e tal, né, teve apelação, você tentou ir lá para o STJ, não deu certo, aí acabou transitando em julgado, foi uma coisa julgada. Então, aí você quer deflagrar, então, a fase executiva. Onde vai ser proposta esse requerimento aqui, ó, mero requerimento? Onde que eu vou fazer isso? Ora, no mesmo lugar onde foi desenvolvida a fase de conhecimento. Então, com o trânsito julgado, lembrem-se que eu acabei de dizer para vocês, todas as nulidades que ocorreram aqui na fase de conhecimento, que ocorreram na fase recursal, vão ser tidas como sanadas. Os vícios serão sanados. Né? Então, eu vejo essa hipótese aqui de incompetência só se ele mudar, né? Ele propôs a ação em outro foro, né? Então, que seja diverso de onde tramitou a ação normal, né? Então, é uma hipótese muito difícil de ocorrer isso aqui na prática, certo? E olha que interessante, qualquer causa modificativa, extintiva da obrigação, desde que supervenientes à sentença, desde que sejam então posteriores à sentença. Então, você pode ter pagamento, novação, compensação, transação, né? E, óbvio, também a prescrição, tá? Então, o próprio sistema já disse para você o que você pode alegar como causa modificativa, né? Ou extintiva da obrigação. Então, o próprio sistema já te diz o que você pode alegar. E lembrando que esse rol aqui, esse artigo 525 que eu estou falando aqui, né, parágrafo 1º, esse rol que fala o que você pode alegar como matéria de defesa, esse rol é taxativo. Taxativo. Então, o que eu vejo aqui com menos absurdo, né, o que o mais possível, é a novação da dívida. Né? É bem possível. Então, que seria um acordo, né? E compensação. Compensação, eu acho que é o mais plausível, talvez. Eu também sou credor e o cara está me executando. Então, eu quero compensar. Né? Eu devo para o cara 30 mil e o cara me deve 20. Então, vamos executar só 10, né? Vamos compensar. Então, não, eu sou mais credor dele do que ele de mim. Né? Então, vamos ter essa execução. Enfim, transação, né? Acordo entre as partes, né? Então, se você, olha só, eu não vejo muito sentido, porque se você faz um acordo, é só você atravessar no processo, não, excelência, nós fizemos um acordo, vamos pagar esse processo parcelado, né, e pede extinção do processo, né, ou a suspensão até o pagamento da última parcela. Então, como é que você vai alegar isso aqui dentro de uma impugnação? Ou seja, eu fiz um acordo com o cara e estou impugnando a execução? Assim, não vejo muito sentido nisso, sinceramente, certo? Então, era isso, meus amigos. Era isso, né? Então, algumas peculiaridades aqui que você tem que tomar cuidado, né? Então, que é uma mera fase, uma fase executiva, e como nós tivemos um amplo processo de conhecimento, uma ampla discussão, né, no processo de conhecimento, na fase recursal, então, essa decisão transitou em julgado e nós temos que respeitar a coisa julgada. Então, logo, se você quiser impugnar essa execução, você não pode alegar qualquer coisa, você tem que respeitar, então, só aquelas matérias que eu acabei de rolar aqui para vocês, que podem ser
objeto da impugnação. Então, não é qualquer coisa que você pode alegar, certo? Então, é muito mais restrito a impugnação, muito mais restrita a impugnação ao cumprimento de sentença. Tá? É uma lógica diversa lá dos embargos de execução, que lá dos embargos é uma ação própria, aqui é um mero incidente na execução. Lá você tem que propor uma ação, né, e o devedor lá é citado. Aqui ele é intimado, né? Então, se bem que não, lá nos embargos prevê intimação, né, porque já tem advogado nos autos, né? Minto. Então, e lá nos embargos você pode alegar qualquer coisa que seja prejudicial à execução. Aqui só pode alegar isso do 525 para o primeiro, só essas matérias aí que nós falamos. Mais nada, né? Então, um outro ponto. Lembra que eu te falei ontem sobre o efeito suspensivo, né? A impugnação ela não tem efeito suspensivo automático, não tem. Antes tinha, para eu impugnar, eu precisava indicar um bem a penhora, precisava ter a penhora para que eu pudesse impugnar. E aí suspendia a execução. Agora não. Você quer impugnar? É igual lá nos embargos que eu falei ontem. Você quer impugnar? Tudo bem, impugne. Mas vai seguir o jogo. Se quiser efeito suspensivo, você tem que prestar garantia ao juízo, indicar bens a penhora ou caução idônea. Mesma lógica. Certo? Que nós explicamos lá na aula de embargos. Mesma lógica. E convencer o juiz de atribuir o efeito suspensivo. É o chamado efeito suspensivo ope iudicis. Ope iudicis. Eu vou mandar esses slides para vocês e lá tem um esquema falando sobre isso. Eu esqueci de... Então, e o juiz, se você convencer o juiz, né, o período de dano irreparável, de separação, que ele tem que suspender essa execução, suspender até onde? Até a expropriação. Vai haver penhora? Vai. Vai haver avaliação? Vai. É na hora da expropriação, se conseguir o efeito suspensivo, e lembra que para conseguir o efeito suspensivo tem que garantir a execução, garantir, indicando bem a penhora, ou prestando caução idônea, ou depositando dinheiro em juízo, né, e com a multa, né, os 10%. Né, então, você conseguindo o efeito suspensivo, você vai travar só a expropriação. Só a expropriação, você não vamos vender aquele bem, até que o juiz decida a impugnação. Né? Agora, todos os demais atos são praticados normalmente, a execução continua seguindo. Tá bom? Então, esse é um ponto que você precisa mentalizar. Beleza? Então, basicamente era isso, meu amigo, que eu tinha para tratar com vocês sobre a impugnação ao cumprimento de sentença.